Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nós vamos dar início ao nosso curso de probabilidade, que é um assunto que aparece com uma certa frequência. Não são todos os editais de raciocínio lógico que pedem probabilidade. Mas nós vamos dar uma olhadinha nesses conceitos, vamos introduzir os conceitos básicos da probabilidade e à medida que a gente for avançando nas aulas, a gente vai aprofundando um pouquinho mais e resolvendo uma série de exercícios, ok? Então vamos começar com a chamada definição. Afinal de contas, o que é uma probabilidade, né? Bom, nós dizemos assim, todas as vezes que você for calcular uma probabilidade, quando você vai calcular uma probabilidade, você vai ter sempre como resposta uma fração matemática. Então, quando você calcula qual a probabilidade de acontecer tal coisa, a resposta será sempre uma fração. Lembrando que perguntar qual a probabilidade, no linguajar mais comum, é o mesmo que dizer qual é a chance de acontecer tal coisa. Então, tipo assim, qual é a chance que eu tenho de ganhar na Mega Sena realizando uma única aposta de 6 dezenas? Qual é a chance de um casal, ao ter seu primeiro filho, ele ser um filho do sexo masculino? Qual é a chance de, numa partida de futebol, acontecer a vitória do time A ou a vitória do time B? Enfim, falar em qual é a probabilidade é o mesmo que dizer qual é a chance de determinada coisa acontecer. Muito bem. Por falar em determinada coisa, essa coisa chama-se evento. Então, quando você calcula a probabilidade, você está calculando a probabilidade de um evento. Você que já estudou análise combinatória, os problemas de contagem, sabe-se que evento é o mesmo que acontecimento. Então, quando a gente diz assim, qual é a probabilidade de você, ao lançar um dado, ocorrer uma face voltada para cima com um número primo? Então, o evento é ocorrer um número primo no lançamento de um dado. Qual é a chance de um casal, ao ter um filho, ser do sexo masculino? Então, o evento é ser do sexo masculino, certo? Eu quero que no nascimento de uma criança ocorra uma criança do sexo masculino. Então, o evento é ser do sexo masculino. É essa a probabilidade que eu quero calcular. Perfeito? Muito bem. Então nós dizemos assim, ao calcular a probabilidade, eu vou calcular uma fração. Na parte de cima da fração, é aquilo que eu quero que ocorra. Eu quero que a face voltada seja número primo. Eu quero que seja uma criança do sexo masculino. Eu quero que tal coisa aconteça. Então eu coloco na parte de cima aquilo que eu quero. E na parte de baixo, eu coloco o total de possibilidades do acontecimento. Ok? Então nós dizemos assim, na parte de cima é aquilo que eu quero. Na parte de baixo é o total de possibilidades. Quando você pega livros para estudar, coloque-se assim, casos favoráveis. Casos favoráveis é aquilo que eu quero que aconteça. Embaixo, eu coloco sempre o total. Esse total de possibilidades chama-se espaço A
amostral. É o total de possibilidades. Perfeito? Muito bem. Nós vamos pegar um exemplo para a gente poder começar a entender a ideia da probabilidade. Vamos lá. O primeiro exemplo diz assim: uma urna contém 6 bolas azuis, 10 bolas vermelhas e 4 bolas laranjas. Tirando-se uma bola, calcule as probabilidades seguintes. Letra A, sair bola azul. Letra B, sair bola vermelha. Perfeito? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos ver como que esse problema se enquadra dentro do que eu acabei de explicar. Então vamos imaginar o seguinte. O texto informa que eu tenho 6 bolas azuis. Então, vamos colocar aqui. Bola na cor azul, 6. Eu tenho 10 bolas vermelhas. Então, bola na cor vermelha são 10. E as demais na cor laranja. Então, nós temos aqui 4 bolas. Perfeito? Vamos dar uma ilustrada nisso daí. Então, o desenho mostra isso para mim. Eu tenho uma urna, eu tenho uma caixa e ela é dotada de 6 bolas na cor azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolas azuis. Eu tenho 10 bolas vermelhas, 10 bolas vermelhas e 4 bolas laranja. Perfeito? Muito bem. Na letra A do exercício, ele pede o seguinte: tirando-se uma bola, calcule a probabilidade de sair bola azul. Então ele quer a probabilidade da bola ser azul. Então, o evento em questão é retirar uma bola na cor azul. A probabilidade de ocorrer esse evento, ou seja, dentro de uma urna, eu retirar bolas na cor azul. Então, o evento é ser azul. Então, a regra diz assim: se eu quero calcular essa probabilidade, eu vou ter que fazer uma fração matemática. A pergunta é: qual é o total de possibilidades nesse meu exemplo? Ora, tenta imaginar a situação. Você tem uma caixa e essa caixa tem inúmeras bolas. Qual é o total de bolas que você tem lá dentro? Ora, o total de bolas corresponde a 6 mais 10 mais 4. Então você tem um total de 20 bolas. Perfeito? Ora, se eu tenho um total de 20 bolas, o meu espaço amostral nesse exercício é 20. Dessas 20, eu quero selecionar aquelas na cor azul. Eu quero que seja azul. Azul é o que eu quero que aconteça. Então eu tenho 6 no universo de 20. 6 no universo de 20 equivale a 3 no universo de 10. 3 em 10 é o mesmo que dizer 0,3. E você pode, inclusive, dar a resposta em porcentagem. 0,3 corresponde a 30%. Quando você for dar a resposta em probabilidade, essa resposta pode aparecer em forma de fração, 3/10. Ela pode aparecer em forma decimal, 0,3, como pode também aparecer em forma percentual.
Lembrando que para passar de decimal para percentual, é só multiplicar por 100. Essas três maneiras podem aparecer. E não tem essa de qual é mais comum, né? As três formas são frequentes, seja em porcentagem, seja em decimal, seja em fração. Perfeito? Muito bem. Vamos para o exemplo da letra B. A letra B pede a chance de sair uma bola vermelha. Então agora eu estou mudando o evento. Agora eu quero que o evento seja ocorrer bola vermelha. Essa que é a pergunta. Se eu retirar uma bola dessa caixa, qual é a probabilidade dela ser vermelha? Bom, paramos e fazemos assim. O evento é ser bola vermelha. Qual é o total de possibilidades? 20 bolas. Dessas 20 bolas, quantas são vermelhas? 10. Então eu quero agora retirar bolas vermelhas. Então eu tenho 10 no universo de 20. Ora, senhores, 10 em 20 é o mesmo que dizer 1 em 2. Que na forma decimal é 0,5 e na forma percentual é 50%. Perfeito? Então, a probabilidade de eu tirar uma bola azul é de 30%. A probabilidade de eu tirar uma bola vermelha é 50%. Eu sei que esse exemplo é um exemplo muito simples. É um exemplo que você, quando leu a questão, pensou, pô, mas isso é muito fácil. Realmente, isso é fácil. Mas a gente começa a construir o conhecimento a partir de questões mais simples, questões mais básicas, para que você possa começar a entender o significado das palavras, para depois partir para questões mais elaboradas. Ok? Bom, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe. Sempre que você calcular a probabilidade, o resultado dessa probabilidade tem que ser menor ou igual a 100%. Por exemplo, essa aqui deu 30%, menor do que 100. Essa aqui deu 50%, menor do que 100. O valor máximo de uma probabilidade é de 100%. Por exemplo, suponha que eu trocasse todas as bolas vermelhas e laranja por azuis. Então eu continuaria tendo 20 bolas no total e todas seriam na cor azul. Então a probabilidade dela ser azul seria de 20 em 20, ou seja, 1. 1 corresponde a 100%. Quando a probabilidade de um evento é igual a 100%, ele é chamado de evento certo. O lado oposto. Qual é o valor mínimo de uma probabilidade? 0. Chamado evento impossível. Quando uma probabilidade é igual a 0, o evento é impossível. Por exemplo, suponha que ele peça para nós a probabilidade de sair uma bola na cor preta. Ora, como eu não tenho bola na cor preta, a probabilidade seria de 0 em 20. 0 em 20 é 0. 0%. Chamado evento impossível. Então, sempre que eu fizer o cálculo da probabilidade, ela é um valor menor ou igual a 100%, maior ou igual a 0%. Jamais você pode encontrar como resposta de uma probabilidade 120%. Nem tampouco probabilidade negativa. Não existe. Não existe probabilidade negativa. Perfeito? Um outro detalhe importante também é que nesse exemplo aqui, o autor da questão deveria ter dito que essas bolas, apesar de ser cores diferentes,
elas são bolas que têm a mesma probabilidade de acontecer. Vamos voltar um pouquinho ao texto anterior. Olha só. Importante. Essa definição só tem validade se todos os elementos do evento tiverem a mesma chance de ocorrer. Ou seja, se E for um espaço equiprovável. Então, o que ele quer dizer com o fato de ser equiprovável? Ele quer dizer o seguinte: se as bolas na cor azul forem maiores do que as bolas na cor vermelha ou na cor laranja, ao se colocar a mão dentro dessa urna, dentro dessa caixa, você pode, através do tato, perceber que aquela bola é maior do que as demais. Então, de forma intuitiva, se você quer retirar a bola azul, você vai lá e, através do tato, percebe qual é a bola azul. Então, agora as bolas não têm mais a mesma probabilidade de acontecer. Quando se fala em eventos equiprováveis, são eventos que todos, de forma isolada, têm a mesma chance de ocorrer. Ok? Beleza. Vamos para um segundo exercício. Muito comum na teoria da probabilidade, né? Normalmente, quando o professor começa a explicar o assunto probabilidade, ele vem com o probleminha do dado. Certo? Então vamos lá. Ele fala assim: no lançamento de dois dados, qual é o número total de possibilidades de resultados? E qual é a probabilidade de obtermos soma igual a 8? Então, nesse exercício, ele faz duas perguntas. Então, nós vamos ter aqui o dado número 1, o dado 1, e nós vamos ter aqui o dado número 2. Quando você vai lançar o dado nada mais é do que um cubo, né? Um hexaedro, 6 faces, numeradas de 1 a 6. Então, quando você lança o primeiro dado, você tem como possibilidades face 1, face 2, face 3, face 4, face 5, face 6. Quando você faz o lançamento do segundo dado, você tem como possibilidade obter face 1, face 2, face 3, face 4, face 5, face 6. Você lançou o primeiro dado, as possibilidades vão de 1 a 6. Lançou o segundo dado, as possibilidades vão de 1 a 6. Como ele está fazendo o lançamento de dois dados, dado 1 e dado 2. Então vamos começar a nos acostumarmos com o fato de que, em probabilidade, a exemplo da análise combinatória, o E indica uma multiplicação e o OU indica uma adição. Então, se eu quero que aconteça o lançamento do primeiro dado e o lançamento do segundo dado, eu vou multiplicar. Então eu tenho 6 possibilidades no primeiro, 6 possibilidades no segundo. Portanto, isso me gera um total de 36 possibilidades. Lembrando que esse total de possibilidades recebe o nome de espaço amostral. O espaço amostral nada mais é do que o conjunto total de possibilidades. Então, quando eu fizer o lançamento de dois dados, seja forma simultânea, ou primeiro um, depois o outro, de forma sucessiva, eu tenho condições de obter
36 resultados diferentes. Fala, como assim 36? Muito simples. Eu posso obter face 1, face 1. Eu posso obter a face 1 na face 2. Eu posso obter face 1 na face 3. Face 1 com a 4. Face 1 com a 5. Face 1 com a 6. 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui um total de 6 possibilidades. Todas elas começando pela face número 1. Né? Aí você para e pensa assim, se eu tenho 6 possibilidades para a face 1, eu vou ter mais 6 para a face 2, mais 6 para a face 3, mais 6 para a face 4, e assim sucessivamente. 6 vezes 6, 36. Portanto, a primeira pergunta que ele nos faz é, qual é o número total de possibilidades de resultados? Resposta, 36. Portanto, já vou eliminar as alternativas C e D. Ficam valendo a A, B e E. O total de possibilidades, 36. Muito bem. Agora ele pergunta, qual a probabilidade de obtermos soma igual a 8? Então agora ele está fazendo a seguinte pergunta para mim. Qual é a probabilidade da soma ser 8? Então, nesse caso agora, soma 8 é o nosso evento. Sempre que eu for calcular a probabilidade, eu estarei calculando a probabilidade de um evento. E o evento aqui é a soma das faces, ser igual a 8. Ora, não pode ser essa, porque 1 mais 1 não dá 8. 1 e 2 não dá 8. 1 e 3 não dá 8. 1 e 4 não dá 8. 1 e 5 não dá 8. E 1 e 6 não dá 8. Fala, como assim? Ora, se eu considerar a face 2, para que a soma seja 8, é necessário que o segundo dado seja a face 6. Então, é 2 com 8. A face 2 com a face 6, total 8. Agora a face 3. A face 3, ela teria que se associar à face 5. Então, é 3 com 5. A soma está dando 8. A face 4 tem que se associar à própria face 4. 4 com 4, total 8. A face 5 com a face 3. 5 com 3. A face 6 com a face 2. A face 6 com a face 2. Então, 2 com 6, 3 com 5, 4 com 4, 5 com 3, 6 com 2. Então, eu tenho das 36 possibilidades, em 5 delas, eu tenho a soma 8. Então, a probabilidade da soma ser 8 é de 5 em 36. 5 em 36. Ora, as nossas alternativas estão tudo na forma de porcentagem. Então, eu vou dividir o 5 por 36, né? Vamos fazer uma continha aqui. 5 dividido por 36. 0, isso aqui vai dar uma vez.
vão me sobrar 4, né? Abaixo 0. 36 vezes 4 daria 144. Então vai dar 3 aqui. Certo? Isso aqui vai dar 108. Vão sobrar 32. E assim a gente continua. Então, essa fração daria 0,13 e algumas coisinhas. Ou seja, aproximadamente 14%. Se você divide 5 por 36, dá 0,13 uns quebradinhos. Então, aproximadamente, eu tenho a probabilidade, a chance de 14%. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra B de bola. Perfeito? Então, esses 2 primeiros exercícios que a gente fez de probabilidade é justamente para você ir se acostumando com o linguajar característico de problemas de probabilidade. Então eu vou falar em eventos, eu vou falar em espaço amostral, nós vamos utilizar muito o conectivo E, vão existir exercícios que nós vamos falar no conectivo OU, né? A exemplo da análise combinatória, o E indica que vai haver uma multiplicação, o OU indica que vai haver uma adição. Então essa primeira aula, esse primeiro contato, é para a gente poder entender o que é um evento, o que é um espaço amostral e o que na verdade significa a probabilidade. Certo? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.